Olá, gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma aula, para uma conversa, na verdade, né? O nosso encontro. Eu sou a professora Cláudia Costa, né? Sou assistente social, sou advogada, sou colaboradora do Centro Universitário Unita. E hoje eu vim trazer uma discussão muito interessante e eu fiquei muito feliz porque a gente traz essa temática nesse período agora, né, nessa aula, onde a gente está discutindo o mês da mulher. Mas vocês vão já entender por que eu estou fazendo essa referência. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é o trabalho como relação direta da interação do ser social com a natureza. E assim, eu não sei se isso funciona com vocês, mas quando eu estou assistindo videoaulas ou quando eu estou assistindo uma aula síncrona, eu sempre tenho lá o meu papelzinho, né? Tenho meu papelzinho com as minhas anotações, para na medida que os conceitos, os temas importantes eles forem sendo apresentados, a gente vai fazendo os apontamentos. Então, o título da nossa aula hoje já traz alguns apontamentos. O primeiro apontamento que a gente precisa fazer em relação ao trabalho, né? Olha o tema da nossa aula. O trabalho como relação direta da interação do ser social com a natureza. Então, a primeira palavra-chave, o primeiro conceito-chave para a nossa aula de hoje é o trabalho. O outro conceito-chave dessa nossa aula de hoje é o ser social. Então, guarda bem isso. Trabalho, ser social. O José Gustavo Martins, ele está perguntando se vai ter certificação. Gustavo, boa noite. Ana Thaís, boa noite também. Gustavo, eu gostaria de pedir que você verificasse essa situação com o tutor do seu polo. Pode ser? A gente se coloca à inteira disposição para esclarecer mais algumas dúvidas, mas, por gentileza, se você puder verificar isso com o seu polo, eu te agradeço muito, tá bom? Então, vamos lá. Obrigada aí, Ana Thaís, José Gustavo. Os demais também, se puderem interagir, eu gosto muito de interação. Então, guarda isso, tá bom? Ó, guarda só. Ó, eu vou até colocar aqui, ó, trabalho como palavra-chave. Eu vou até escrever aqui, porque eu acho que fica legal, né? Para vocês pegarem depois. Ser social como palavra-chave. Boa noite, Asilane, tudo bem? Então, vamos lá. Sigamos. Opa, deixa eu passar aqui o slide. Olha só, gente. O que é essa figurinha? Vocês lembram? Alguém lembra dessa historinha, né? É uma fábula, né? Fábula de Esopo. Vocês lembram dessa fábula? Da cigarra e da formiga. Por que eu estou trazendo essa imagem para vocês? Porque essa imagem ela é interessante para a gente discutir trabalho, né? Boa noite, Tainá. Boa noite, Ana Cléia. Boa noite, todo mundo. Então, essa imagem da cigarra e da formiga, ela é muito interessante para a gente discutir trabalho, né? Enquanto a formiga trabalhava durante o verão, o que a cigarra fazia? Cantava, se divertia. E aí diz a fábula, que durante o verão inteiro a cigarra cantou, se divertiu. O áudio tá baixo, eu vou aumentar aqui, tá bom? Eu vou procurar falar um pouco mais alto, Osilane, tá? Osilane, agora que eu aumentei mais o meu tom de voz, melhorou o som? Você só me deu um sinalize se melhorou o som, porque eu estou falando aqui num tom de voz bem alto, né? Então, verifique por gentileza se isso está acontecendo em todos os lugares ou se é uma situação só com a Osilane. Pronto, maravilha. Então, Osilane, a gente está falando do trabalho, né? E aí a gente tem aí essa figurinha da cigarra e da formiga. Vocês lembram dessa história? Diz a fábula que a cigarra passou o verão inteiro cantando, se divertindo, e a formiga trabalhando. A fábula que a cigarra cantou, dançou, se divertiu, enquanto a formiga trabalhou durante o verão. Quando chegou o inverno, a formiga tinha, a formiga tinha acumulado comida, né?
A formiga tinha acumulado comida, a formiga, durante o inverno, ela tinha, né? Ela tinha feito a reserva dela, a poupança dela, e a cigarra estava com fome. E aí, o que é interessante? Obrigada, Tainá, pelo seu retorno. Aí, o que é interessante? Traz essa relação entre o trabalho e o lazer, como se trabalho e lazer fossem coisas excludentes, né? Fossem coisas excludentes. E aí, então, a primeira discussão que eu quero trazer para vocês é essa, dessa, de como é que as histórias, de como é que a vida comum, que o senso comum traz para a gente essa discussão sobre o trabalho. E eu vou aproveitar o mês da mulher, né? Eu acredito que aqui a gente tenha várias mulheres aqui assistindo, várias mulheres participando. Mas aí, Gustavo, o teu comentário ele é interessante também, né? Olha só, olha essa figura aqui. E por favor, se alguém se identifica com essa figura, eu super me identifico, né? A mulher parece que tem várias, né? Que tem várias mãos. Parece aquela, aquele, aquele personagem da abertura da novela Caminho das Índias, onde ela tem várias mãos, né? Então, é a mulher que estuda, é a mulher que trabalha, é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida de si, é a mulher que cuida do bebê, né? É a mulher que dá conta das tarefas de todo mundo da casa e das dela própria, né? Então, essa Thaís, eu também, viu? Super me identifico com a Thaís, né? Super, isso, a mulher que trabalha 3 turnos, né? A mulher que é esposa, mãe, estudante, trabalhadora. Então percebam, e aí eu já estou trazendo para vocês um outro elemento. A gente está discutindo o trabalho, mas agora a gente está discutindo o trabalho numa perspectiva de gênero, que é o trabalho feminino. E aí, com isso, eu trago essa discussão de que esse trabalho ele precisa ser contextualizado, né? É um trabalho que, para a gente fazer uma discussão sobre trabalho, a gente precisa compreender uma série de elementos. E aí eu vou escrever aqui para vocês a etimologia, ó, etimologia da palavra trabalho, tá? A etimologia é a origem. A origem da palavra trabalho é tripalium. Tripalium é um instrumento de tortura, né? Era um instrumento de tortura, era feito, vocês podem até depois colocar aí no Google para procurar o que é que significa a imagem do tripalho. Ele é um instrumento de tortura que ele era feito com madeira, com paus bem finos ou com ferro. E ele era um instrumento, eu estou procurando aqui para mostrar para vocês, por que é tripalho? Porque ele é um instrumento, é como se eu tivesse, eu não tenho aqui uma terceira caneta, mas imagine que eu tenho aqui uma terceira caneta, né? Uma terceira caneta e isso fosse feito de ferro com pontas bem pontiagudas e a pessoa, o indivíduo, ele era jogado aqui, né? Ó, ele era jogado aqui. Então, quando o corpo dele fosse jogado nesses ferros, ele seria atravessado, ele seria ferido. Então, a etimologia, a origem da palavra trabalho, revela sofrimento e tortura. Olha só, gente, né? Ó, revela sofrimento e tortura. E aí, a gente está aqui para fazer uma discussão. Nós vamos já adentrar na discussão mais teórica, eu estou fazendo só uma contextualização com vocês. E de fato, né? De fato, para muitas pessoas o trabalho tem esse sentido. Não é o mesmo sentido para todo mundo, né? Tem muitas pessoas que conseguem tanto se realizar financeiramente, como conseguem se realizar também com o trabalho, que gostam do seu trabalho, que se identificam com o seu trabalho, que se realizam com o seu trabalho. Mas para muitas pessoas, trabalho tem essa relação com sofrimento. Para muitas pessoas, trabalho tem essa relação com assédio, com injustiça.
porque essa pessoa não tem outra oportunidade de trabalho. Seja porque essa oportunidade de trabalho não lhe é dada, seja porque a pessoa não possui habilitações adequadas para ocupar um outro cargo de trabalho, tá bom? Então, essa é a primeira observação que a gente faz sobre trabalho. Mas deixa eu voltar aqui com vocês, ó. Vamos voltar ao nosso tema, né? Olha o que é o nosso tema. O nosso tema é o trabalho como relação direta da interação do ser social com a natureza. Eu, enquanto ser social, eu, enquanto indivíduo, na minha atuação com o trabalho, eu me relaciono com a natureza, eu modifico essa natureza, né? E essa discussão ela é bem interessante quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho de um artesão, né? O trabalho de um artesão, ele tem uma relação muito própria com a natureza, ele intervém nessa natureza e ele altera essa natureza. E aí os livros costumam dar um exemplo do artesão que pega, tem uma árvore na natureza, que ele vai lá, que ele tira a natureza e ele arranca, e daquela árvore, daquela madeira, por exemplo, ele faz uma mesa, que nem a mesa na qual estou sentada aqui para estar com vocês, né? A gente pode fazer a mesma coisa também, por exemplo, com o trabalhador que utiliza de tecnologia. Então, para eu estar aqui falando com vocês, para vocês estarem me ouvindo ou interagindo comigo, vocês estão fazendo uso de algum equipamento tecnológico, seja o computador, seja o celular. E aí, essa relação é uma relação que é uma relação que é modificada pelo uso desses equipamentos. Quando a gente está falando de natureza, a gente não está falando só da natureza, as árvores, a fauna, a flora, mas a gente tá falando das inter-relações que a gente constrói, tá bom? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Mas voltemos aqui. Para tanto, né, nós estamos no curso de graduação, a gente precisa entender, ter elementos teóricos para entender essa relação ser social e natureza. Só que essa relação ser social e natureza, ela precisa ser contextualizada. E a contextualização que a gente faz é que essa relação ser social e natureza, ela vai ser diferente na medida que o ambiente em que ela estiver seja diferente. O que a gente tem de modelo hoje e que a gente precisa discutir é que essa relação ser social e natureza, ela se dá na ordem de um modelo capitalista, tá? Então, para tanto, eu optei por acessar um texto, conversar com vocês aqui sobre esse texto, que é da professora Rafaela Silveira de Aguiar, professora da UES, Universidade Estadual do Ceará, minha casa, né? Eu sou egressa desta casa, deste lugar onde foi produzido esse texto. E é um texto. Opa, já estou dando spoiler aqui das outras coisas. E ele é um texto. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha para vocês, tá bom? Prontinho, prontinho. E ele é um texto, gente, que ele vai trazer para a gente. Ele é um texto que ele vai trazer para a gente uma discussão muito interessante, porque a leitura dele é uma leitura bem tranquila, né? Eu vou até colocar para vocês aqui, porque a nossa ideia é facilitar. Prontinho, né? Aí está o acesso que vocês podem. Professora, com esse nome aí que a senhora deu, eu não localizei. Então, você vai colocar, você vai buscar. Ó. Eita, isso aí que a professora está falando, né? Tá parecendo coisa de tarefa. Exatamente, né? Eu já estou dando aqui o spoiler que esse material, a gente vai precisar desse material, para fazer a nossa tarefa, tá? Professora Rafaela Silveira de Aguiar. Eu optei por um texto que fosse de fácil localização, né? Professora, ela é da UES, Universidade Estadual do Ceará. Pois bem, e aí eu vou ampliar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ampliar aqui para que a gente possa. Pronto, tá? Esse é o nosso material base, né? Ó.
Esse é o nosso material base. Professora Rafaela Silveira de Aguiar, né? Na ocasião que ela construiu esse artigo, esse texto, ela construiu esse texto por ocasião do mestrado em Serviço Social, Trabalho e Questão Social da UES, né? E dentro de uma perspectiva de um grupo Ecologia e Marxismo. E aí, mais uma vez, é importante a gente destacar, quando a gente está falando de ecologia, a gente, a gente tem uma ideia, o senso comum coloca uma ideia para a gente como se fosse cuidar da fauna, cuidar da flora. Gente, ecologia é cuidar da nossa casa, ecologia é cuidar do planeta, né? A palavra eco vem de casa, né? Vem de casa. Então, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, a forma como nós nos relacionamos com o trabalho, com a própria natureza, a gente vem mudando a nossa forma de viver no planeta. E aí é só a gente pensar, por exemplo, eu acredito que aqui, que é das pessoas que estão aqui nos acompanhando, a gente tem pessoas, por exemplo, de cidades de pequeno porte. E, e assim, é muito comum quando a gente conversa com os nossos avós, com os nossos pais que já são idosos, deles falarem assim: nossa, antes a gente conseguia conversar mais com as pessoas, a gente agora não conversa mais com as pessoas fazem uso do celular o tempo inteiro. As- é, por exemplo, se você convidar uma criança ou um adolescente para ir para a casa dos avós lá no interior, aqui em Sobral, a gente tem muitas pequenas cidades aqui ao redor. E aí, assim, a primeira pergunta que a pessoa faz é: tem Wi-Fi? Né? É como se não tivesse Wi-Fi, aquele lugar não fosse um lugar que fosse possível da gente estar, porque a gente não pode ficar sem Wi-Fi. Ou então a primeira pergunta que a pessoa faz quando chega é: não é boa noite, nem não é bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, é qual é a senha do Wi-Fi. Né? Então, essa forma, né, essa forma de viver em sociedade hoje altera a nossa relação com a natureza, porque a gente está gerando cada vez mais tecnologia, a gente está gerando cada vez mais lixo e altera também a nossa relação com as pessoas, né? E aí a professora Rafaela começa trazendo o seguinte elemento: a ontologia do ser social, o estudo desse ser social, é capaz de oferecer elementos de análise para compreender as relações entre sociedade e natureza. Eu, Cláudia, não sou apenas um ser biológico, né? Eu sou um ser biológico, né? Eu preciso comer, eu preciso dormir, né? Eu preciso descansar, eu preciso, eu preciso sentir uma sensação de bem-estar, mas acima de tudo eu sou um ser social. Eu existo porque eu existo em sociedade. E aí essa discussão do ser social a gente vai encontrar em diferentes histórias. Não sei se vocês conhecem a história do menino lobo, né? Do menino, ele ser biológico era humano, mas a sociedade com a qual ele aprendeu a conviver quando criança foi uma sociedade de lobos. Então quando ele foi encontrado, ele andava, aliás, ele não andava, né? Ele ficava de quatro, andando como se tivesse patas. As mãos dele eram muito grossas, as unhas eram muito grandes, os dentes eram muito fortes, porque ele tinha que exercitar para comer carne, para, né? Enfim. Então, olha que interessante, enquanto ser biológico, ele era um homem. Enquanto ser social, ele apresentava características, né? Características de um lobo. E aí eu lembrei de um filme antigo, bem antigo, que o nome do filme é Neo. E eu não vou dar spoiler, né? Vejam depois, quando possível. Isso eu nem estava planejado na aula, que conversando com vocês, né? Lembrei desse filme, que traz exatamente isso, né? Como a sociedade na qual a gente está inserida, ela nos constrói enquanto ser social. Só que a professora, ela vai dizer o seguinte: olha, esse ensaio, esse texto, ele pode servir, né? Ele se utiliza de uma fonte que busca entender os processos inerentes ao capitalismo contemporâneo.
E aí ela parte do princípio, ela defende isso no texto, que esse capitalismo contemporâneo está determinando uma força destrutiva e irracional de interação entre sociedade e natureza. Então, o que é que essa professora defende nesse texto? Ela diz o seguinte, ó, para a gente entender esse ser social, eu preciso compreender essa relação entre sociedade e natureza, tá? Só que essa professora vai fazer essa análise num contexto, que é o contexto do capitalismo contemporâneo, o modelo que a gente tem hoje, tá? E ela defende que esse modelo que a gente tem de capitalismo contemporâneo interage com a interação entre a sociedade e a natureza de uma forma destrutiva e irracional. E aí, gente, quando a gente traz essa discussão, não é um discurso de ecologista, né? Às vezes as pessoas criticam, não é um discurso de quem está. A defesa aqui é da nossa sobrevivência, né? E sim, nós somos ecologistas, porque eco vem de casa. Então, quem não quer defender a sua casa? Quem não quer guardar a sua casa, né? Né, Vivian? Você que entrou aí com a gente agora, Vivian Regina, boa noite. Então, a gente quer guardar, a gente quer preservar a nossa casa, tá? Então, lembra disso, quando eu estou falando de ecologia, eu estou falando da casa, só que eu estou falando dessa casa maior, que é o planeta. Mas sigamos aqui na. Lembra do que eu falei lá no comecinho de palavras-chave? Lembra bem disso. Qual é a palavra-chave que essa professora está trazendo? Ser social, trabalho, natureza e sistema capitalista. Então, essa professora vai fazer essa discussão dessa relação e como é que isso está no sistema capitalista, tá? E aí ela segue, o que eu vou fazer aqui com vocês é uma espécie de paquera do texto, né? A gente está fazendo aqui uma paquera do texto, porque eu deixo esse texto, né, como um material a mais para vocês, e ele vai ser muito importante para subsidiar a tarefa, tá bom? A gente vai deixar uma tarefa aqui para vocês, mas fica a dica, se você tiver durante a aula fazendo as anotações, identificando as palavras-chave, identificando os conceitos, você já está com meio caminho andado para a construção da tua tarefa. E aí a professora diz o seguinte, olha, neste artigo, a gente parte do princípio da ontologia, da teoria, da fundamentação histórico-materialista. Ela diz assim, ó, eu vou tentar entender essa relação sociedade e natureza numa base marxista. E aí vocês precisam relembrar de outras disciplinas, de outros textos que vocês estudaram. Dizer que eu vou analisar essa relação sociedade e natureza numa perspectiva marxista é dizer que eu vou analisar essa relação sociedade e natureza numa compreensão de que existe muita desigualdade social nessa sociedade. É dizer que eu vou analisar essa relação sociedade e natureza numa perspectiva de que poucas pessoas têm acesso a capital e trabalho, né? E daí a consequência de tudo isso é a desigualdade social. Então, pronto. Então, ela começa dizendo isso. E aí ela diz assim, ó, a exacerbação da alienação do homem, mulher e da natureza evidenciou na contemporaneidade novas expressões da questão social, dentre elas a disputa do espaço urbano, no qual o discurso ambiental de sustentabilidade surge como uma arma capaz de acirrar conflitos entre classes e impor interesse no segmento dominante. Gente, alienação, né? Então, esse homem, essa mulher, ela trabalha para produzir riqueza para outra pessoa, né? Ela trabalha, ela usufrui ali da renda que é proveniente daquele trabalho, mas aquele trabalho está colaborando para aumentar o capital do dono do meio de produção, né? Essa é a ideia de alienação. Eu gosto muito de dar a ideia da alienação
a história da moto, né? Eu não sei se é do tempo de vocês, mas a minha primeira moto que eu comprei, eu lembro que eu dizia assim, mas a moto tá comigo, por que que eu não posso passar o documento da moto pro meu nome? Aí o despachante dizia assim, é porque a moto está alienada. Aí eu dizia, não, mas a moto me pertence. Aí ele dizia, a moto não lhe pertence? Você usa a moto para se locomover, mas a moto não lhe pertence, a moto ainda está alienada, né? E aí todas as vezes eu gosto desse exemplo na sala de aula, porque expressa bem isso. Você vai passar a vida inteira trabalhando nesse processo de alienação, mas você vai sempre estar trabalhando para alguém, né? Essa é a perspectiva. E aí a gente tem novas expressões dessa questão social, né? A pobreza, ela vai tomando novas dimensões. A pauperização do trabalho, ela vai tomando novas dimensões. A disputa, a ocupação do espaço urbano, ela vai tomando também novas dimensões, né? E tudo isso vai se configurando nos modelos que a gente tem hoje, né? As pessoas precisam trabalhar. Alguém falou aqui, foi a Tainá, que falou a mulher que trabalha 3 turnos, né? A mulher que trabalha 3 turnos. Então, assim, é uma nova expressão dessa questão social. O que é que tem o que é que tem se configurado? A mulher, ela tem conquistado, ela tem aumentado o seu nível de escolaridade. Aqui no chat eu tenho mais ou menos, acho que umas 10 ou 12 interações. Um é um homem, os demais são mulheres. Isso aqui já revela que o maior número de alunos aqui é mulher, né? Então, isso é uma nova expressão da questão social. Eu não estou dizendo que o homem não está indo em busca, né? Mas é porque é uma expressão dessa questão social. Essa mulher que é mãe, que trabalha, né? Vai em busca também, né? A mulher, as estatísticas mostram que a mulher tem aumentado o seu nível de escolaridade. Por outro lado, também, a gente tem uma outra expressão, né? Uma outra expressão da questão social que é, e aí eu queria muito interagir com vocês para vocês me darem esse retorno. Quando eu terminei serviço social, gente, há quase 30 anos atrás, quase 30 anos, era muito pequeno o número de profissionais no mercado. Hoje, a gente tem um número muito grande de profissionais no mercado. E isso não é só do serviço social. Todas as profissões passam por esse fenômeno. Professor, o que é que vai acontecer? Novas expressões da questão social. A forma como a gente lida com o trabalho e com a empregabilidade hoje, ela vai ter uma outra dimensão daqui a 10 anos, por exemplo. Porque daqui a 10 anos a gente vai ter no mercado um número muito maior de profissionais. Professora, a senhora está desestimulando a gente. Não, eu não estou desestimulando, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ó, a Tainá está dizendo que tem mais de 15 mil profissionais registrados, né? Pois Tainá, deixa eu só dizer uma coisa, olha, o meu registro é esse aqui, olha, tá na casa dos 2.000, né? Estou entregando tudo aqui, né? Então, eu não estou desanimando. O que é que eu estou dizendo? É que a gente vai ter uma nova configuração, é uma nova expressão da questão social. Por isso que discutir trabalho é tão importante. Pois bem, e aí, gente, a conversa é tão boa que o tempo passa tão rápido. E aí, pronto. Aí o texto começa falando dessa relação do que é esse ser social. E aí ele traz um autor muito interessante, que é o Lukács, né? Que vai trazer essa discussão no texto sobre a base de surgimento e desenvolvimento do ser social. Mas continuemos, né? Continuemos. E aí ele vai dizer assim, olha, o ser social, o indivíduo, né? A natureza, existe o aspecto inorgânico, orgânico e o social. E ele começa, né? E ele começa a fazer essa discussão e vai fazendo referências à teoria social de Marx. Aí ele diz assim, olha, a natureza nessa linha é tomada como a base material e espiritual com o qual o ser social interage para a sua sobrevivência. A interação com a natureza, ela é essencial para a nossa sobrevivência, até porque nós, seres humanos, somos parte dessa
dessa natureza. E aí ele segue, ó, essa expressão aqui, ela traduz a compreensão de trabalho para Marx, que ele diz assim: o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, o processo em que o homem, pela sua própria ação, media, regula, controla o seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como força natural. E nessa interação com a natureza, o homem transforma a natureza, mas o homem também transforma a si. E o trabalho vai ser esse motor impulsionador do desenvolvimento das forças produtivas. Então, a importância que se dá ao trabalho, e aí o texto segue, né? O texto segue trazendo essa discussão dessa relação trabalho, tá? E aí segue, e aí ele vai falar do processo de produção. Professora, você está passando muito rápido. Tá lá o link do texto lá, né? Tá lá o link do texto para vocês. Então, nessa primeira parte, né? Nessa primeira parte, que dentro nessa perspectiva da teoria marxista, né? Que vem fazer essa discussão dessa relação desse homem com a natureza. E aí ele segue colocando o seguinte, ó, a gente precisa entender esse trabalho no contexto. Que contexto é esse? Do contexto do capitalismo. Nesse contexto do capitalismo, tem um elemento que é o elemento da propriedade privada. E aí a autora faz essa discussão. Ela diz assim: a propriedade privada, advém do caráter alienante da sociedade burguesa, lembra a história da alienação. Toda vez que você estiver lendo um texto, você ouvir a palavra alienação, lembra do exemplo da moto que eu falei, né? Ó, você anda na moto, você usufrui a moto, você dá carona para tua colega na moto, mas a moto não te pertence. A moto está alienada. Ela não te pertence. Você usufrui dela, você convive com ela, mas ela não te pertence. E aí a teoria marxista vai dizer isso: a propriedade privada advém desse caráter alienante da sociedade burguesa, do qual conduz o rompimento social entre o vínculo natural e histórico da sociedade com os pressupostos da natureza. Portanto, alienação da natureza, a mesma base de alienação do trabalho. E aí essa discussão que nos parece assim, eu confesso para vocês que os meus primeiros contatos com essas leituras, com essa discussão, eu ficava tentando também entender, tentando trazer isso para a vida prática. E aí, uma outra discussão, por exemplo, vou dar aqui para vocês um exemplo sobre alienação, né? Quantas pessoas elas passam a vida inteira morando numa casa alugada? Ela vive naquela casa, ela diz para as pessoas que o endereço dela é aquela casa, mas aquela casa não lhe pertence, né? Aquela casa não lhe pertence. E aí ela passa uma vida inteira trabalhando, tra trabalhando, pagando aluguel, e não consegue superar esta condição, né? A teoria marxista vai trazer muito essa possibilidade de que sim, é possível superar, né? Sim, é possível você sair de uma condição para outra. E nesse contexto todo, o enfrentamento, a luta de classe, ela é importante, né? Ela é importante. E aí ele vai falar, aí ele diz assim: em síntese, pode-se entender que as relações sociedade e natureza devem ser compreendidas a partir do trabalho. Então, é, escreve para mim aí um município onde você está, por gentileza. Ah, já escreveu, peraí. Alguém escreveu aqui. Eu acho que foi. Deixa eu trazer para cá. Polo Solânia, né? A Ana Thaís escreveu que ela está no Polo Solânia. Então, ó, Thaís, ó. Em síntese, pode-se entender que a relação sociedade e natureza deve ser compreendida a partir do trabalho. Se eu quiser compreender como é que está configurada a sociedade de Solânia, eu iria conversar com a Ana Thaís e dizer assim: Thaís, qual é a principal fonte de renda
das pessoas que moram aí na tua cidade, aí no teu polo? Thaís, como é a condição de vida das pessoas que moram aí, né? Elas têm acesso a políticas públicas, a serviços de saúde, a educação, o poder público é presente. Então, na medida que a Ana Thaís fosse me respondendo isso, eu seria capaz, né? É possível analisar, e aqui é questão de técnica, de método científico, eu seria capaz de analisar como é que essa relação ela se constrói. E aí o texto continua, e aí lembrando uma coisa para vocês, essa autora que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Ela fundamenta-se na teoria marxista. E ela vai dizer assim, olha, nesse contexto, tem aí um sistema produtivo que desnuda o trabalho da sua objetivação. Para que é que a gente trabalha? A gente trabalha para satisfazer as nossas necessidades básicas, né? Por que eu estou aqui nesse horário trabalhando? Por que vocês estão aqui nesse horário estudando? Eu estou trabalhando porque eu tenho uma renda, vocês estão estudando porque provavelmente vocês querem galgar outros espaços para também terem renda. Então, essa é a objetivação maior do trabalho. Só que nesse contexto de alienação, nesse contexto de exploração, o trabalho passa a ter uma outra, né? O trabalho passa a ter uma outra perspectiva. E aí ele segue, né? Ele segue fazendo uma discussão do trabalho como mercadoria, do trabalho como mercadoria. Deste modo, o capital providencia a produção de supérfluos, a fim de realizar mais rapidamente a substituição de mercadorias. E aí, você que está me ouvindo, diz assim, professor, é mesmo, sabia? Aqui na minha cidade tinha um mecânico muito bom, muito bom. E ele era o único da cidade. Só que aí ele cobrava X. Aí começaram a aparecer mais mecânicos e aquele mecânico cobrou X menos 1. E o outro foi e cobrou X menos 2. Ah, pois eu faço por X menos 5. E aí vai criando o que os estudiosos dessa teoria marxista vão dizer de produção de supérfluos, né? Muita gente trabalhando naquela mesma função. O trabalho passa a ser representado como mercadoria, tá? Como mercadoria. E aí é feita toda uma discussão de que esse supérfluo, né? De que esse supérfluo, ele se deixa explorar. Ele se deixa explorar para ele ter espaço no mercado de trabalho. E aí segue, né? E aí segue com essa discussão. E aí o texto vem falar dessa ecologia, desse cuidado com a nossa casa. E a autora do texto diz assim: olha, a pobreza é concebida como causalidade, quer como agravante às já degradadas condições ambientais. O tempo todo a imprensa está mostrando para a gente. É casa no morro que cai, é o rio que transborda, que invade as casas. São pessoas morando em áreas que não são adequadas, né? São pessoas sem acesso à alimentação. Então existe essa relação, tá certo? Existe essa relação da pobreza com essa questão. E aí, assim, o tempo da gente passa muito rapidinho, né? Muito, muito rapidinho. E eu estou passando aqui o texto, eu vou reforçar aqui com vocês tá logo aqui, tá? Para quem porventura possa ter chegado depois, eu vou colocar bem aqui novamente para vocês. Pronto, né? E lembra sempre disso, lembra sempre disso. Quando a gente está falando de ecologia, quando a gente está falando de ser social, é um ser que convive com outros nesta mesma sociedade, neste mesmo ethos que é a nossa casa, tá? Pronto, e aí a gente já está chegando aqui na nossa discussão, tá? Eu vou só colocar aqui de novo para vocês, ó. Né? Olha aí, ó. O texto base desse conteúdo que a gente está trabalhando e retomo aqui com vocês o assunto de hoje.
o trabalho como a relação direta da interação do ser social com a natureza, né? E aí daria aqui para a gente fazer diferentes abordagens. Professora, eu vi a reportagem que as casas que estavam no morro lhe caíram. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver com o nosso tema. Primeiro, que as casas estavam construídas num lugar que não deveria estar, né? Essa relação com a natureza. Segundo, o processo de pauperização. Quem são essas pessoas que vivem lá? São pessoas que têm acesso a trabalho? São pessoas que têm acesso a serviço público, né? Quem são essas pessoas? Pois bem, aqui é o texto que a gente estava vendo, né? Que é o texto que a gente estava vendo. E aqui eu trago para vocês um pequeno resumo, né? Um pequeno resumo para que nos minutos finais aqui dessa nossa conversa, eu trago aqui esse resumo. E é importante que você guarde isso. Quem é o autor que a gente está fundamentado aqui? Para a produção deste material, o serviço social tem como base a teoria marxista. Então, o ser social é determinado pelas condições materiais de existência que os homens vivem em sociedade. Ai, professor, eu estou entendendo. É por isso que eu não posso usar a mesma análise de pensamento para falar de pobreza aqui em Sobral ou de pobreza na Alemanha. Com certeza na Alemanha tem pobres, mas é um outro contexto, é uma outra sociedade, é uma outra condição de existência. Então eu preciso entender, né? A gente entende de forma diferente. E nós, indivíduos, somos seres sociais, né? Não é a consciência dos homens que determina o seu ser social, mas ao contrário, é o ser social que determina a sua consciência. Isso para Marx. E Marx procurou compreender a história real dos homens em sociedade a partir das condições materiais nas quais eles vivem. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu fosse perguntar para não Thaís, me fala como é que é a vida em sociedade aí no Polo Solânia? Me fala como é que são as condições materiais das pessoas que vivem aí. Aí, Ana Thaís, na hora que você me falasse sobre isso, eu ia compreender a história das pessoas que vivem aí. Isso no pensamento marxista. E aí, por fim, aqui no último minuto da nossa aula, queria deixar com vocês uma tarefa. E eu dei o spoiler dessa tarefa durante a aula inteira, né? Identifique 3 conceitos relevantes no texto estudado e analise como é que essa discussão teórica se evidencia no cotidiano. Quando a gente fala dessa relação desse ser social e as condições materiais de existência, quando a gente fala da relação com o trabalho, quando a gente fala dessa relação com a natureza, quando a gente fala nos processos de alienação, quando a gente fala nessa relação capital-trabalho, né? A gente consegue identificar isso na nossa realidade? Ou será que isso é uma discussão que fica restrita aos textos? No decorrer da nossa aula, a gente deu vários exemplos que sim, essa discussão essa se evidencia no cotidiano. Então, eu deixo com vocês o texto, deixo com vocês essa tarefa, né? E seguimos aí com toda a equipe de tutores e toda a equipe que dá suporte, o suporte do EAD aqui do Centro Universitário UNITA, para os esclarecimentos de dúvidas, tá bom? Gente, chegamos ao final, chegando muito rapidinho, né? Um grande abraço a todos, tá? A gente está pertinho aí do Dia da Mulher, nós mulheres, né? Fortes, que tanto trabalhamos, que tanto tem a ver com essa temática que a gente estudou aqui, tá bom? Um grande abraço e até mais, gente. Adorei também. Até mais, tá? Bons estudos, gente.